Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Fala, Fabião. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, bem. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que está entrando aí, tudo bem-vindo a mais uma live aqui, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos começar com o nosso Gota de Paz, Oswaldo. Vamos lá. Vamos lá. Mensagem 237. Quando sentires só. Quando te sentires só e te desesperares diante das diversidades da vida, não te esqueça de que tens um amigo que te acompanha e que vela por ti em todos os instantes. Quando sentires que as forças te faltarem, que estás a sucumbir e que poderás cair, lembre-te de que tens um amigo a amparar-te à queda, segurando firme a tua mão. Quando sentires que as lágrimas da dor e da falta de esperança vêm inundar os olhos, lembra-te de que tens um amigo que está pronto a secar-te as lágrimas. Quando precisares de alguém para conversar e fortalecer-te o ânimo, lembras que tens um amigo para ouvir-te e auxiliar-te. Quando sentires que todas as portas se fecharam para ti, lembra-te de que há um amigo a mostrar para ti outras tantas portas abertas, outros caminhos, muitas vezes desconhecidos para ti. Não te esqueças que, em todos os momentos, especialmente naqueles mais difíceis, jamais estás só, pois este amigo está sempre ao teu lado, guiando-te os passos, amparando-te e protegendo-te, e principalmente amando-te incondicionalmente. Esse amigo é Jesus. Conte com ele sempre. Bom, também a gente podia falar aqui que seria o nosso anjo da guarda, né? Nosso guardião, né? Não só Jesus Cristo. Eu sempre tenho uma máxima que eu falo, né? A gente nasce, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente nasce sozinho e vai morrer sozinho, né? Então a gente tem que aprender a viver bem com a gente, né? Mas esse pensamento, para mim, é muito solitário, né? Então, é a pura verdade, né? Materialmente falando, a gente nasce sozinho ali, né? Sai da mãe da gente, do ventre da mãe, e vai desencarnar, vai entrar pro caixão sozinho ali, então, materialmente. Mas espiritualmente a gente sempre tem um ou vários amigos, né? A gente sempre tem alguém do nosso lado. E isso nos dá muita força quando naqueles momentos a gente sente solidão, aqueles momentos que a depressão bate, aqueles momentos que a tristeza vem forte, né? Que você se sente sozinho e sente que ninguém, né, no plano material pode te ajudar, né? Você tem que saber, né, confiar no processo, né, que aqui nada mais é do que uma passagem, né, toda dificuldade é uma lição, né, toda lição serve para algo, que você não está sozinho, realmente, você tem que sim confiar em Deus, confiar na espiritualidade, confiar no seu anjo da guarda, né, no seu espírito protetor, que está com você desde o seu nascimento e vai ficar com você até o seu desencarne, até o encontro com ele lá. Você falou aí, né? Ele cita aqui, na verdade, Jesus, porque o ensinamento de Jesus e a ideia de Jesus, né? Na verdade, Jesus sempre se ofereceu como um ser ali para estar para quem precisasse, né? Ele vem à Terra e é assim, é muito importante, é muito interessante nós espíritas, né? Ou as pessoas que aqui entram e assistem a nossa live a ter esse entendimento. Algumas religiões demonstram isso, né? Tanto que o que a gente está estudando aqui sobre preces, ela mostra bastante isso, né? A igreja, ela tira um pouco isso, né? De você ter um amigo, de você ter alguém velando por você, tipo, você vai para um lugar e vai esperar, vai dormir, tipo assim, tira, né? Essa ideia de continuidade do amor ou a continuidade das relações que nós temos quando estamos encarnados. Uma das coisas que me fez, ou eu acredito que eu já conhecia o Espiritismo antes, mas assim, eu sempre falo para as pessoas mais próximas que eu, desde pequeno, eu tinha uma grande preocupação com a sequência da vida. E na minha época,
época se falava muito em fim do mundo, em acabar o mundo, e a pessoa acreditava muito nesse apocalipse que tem na Bíblia, então se falava muito nisso, né? E é assustador, né? Você acabar, você vai morrer, vai acabar, ou você vai morrer e vai esperar, você vai ser julgado, e era assim, uma coisa tipo, né? E depois eu fui conhecer o livro Céu e Inferno, né? Que é um dos livros que Allan Kardec nos deixou, né? Ele trata o livro Céu e Inferno como um tribunal de justiça, né? Como um juiz de condenação que fica, que coloca Deus como esse juiz, né? Que fica esperando você errar para te punir, né? Que por mais que você busque às vezes fazer o certo, qualquer coisa que você faça de errado, né? Eu até coloquei no Facebook ontem umas palavras, né? E você vai ver que nem todas as pessoas entendem, mas assim, essa coisa de pecado, coisa de você errar, né? Até a gente está estudando sobre prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A gente fala assim, o que é um espírito sofredor? É um espírito que desencarna e dependendo desse entendimento que se tem, por exemplo, de que ele está condenado, né? A gente percebe que o planeta Terra, na maioria das vezes, ele só aponta o dedo para a gente, né? As pessoas ficam apontando o dedo para a gente, olha o que você fez, você viu o que você fez. E às vezes quando você erra, e a gente vai perceber, a gente está sujeito ao erro. Nós, pelo conhecimento que nós temos, principalmente espiritual, a gente está sujeito a errar. E eu acho que qualquer ser sem conhecimento, né, é o que a gente trata com as crianças. As crianças têm direito de errar. E nós, como crianças no mundo espiritual, ou crianças sem ainda esse conhecimento ou esse entendimento que se dá do espiritual, a gente é criança na Terra, a gente é criança nesse entendimento que Jesus vem nos trazer. Tanto que não faz tanto tempo que Jesus nos trouxe esse ensinamento, e ele sai da Terra sabendo que nós não temos esse conhecimento, sabendo que nós não conhecemos o que ele ensinou. Por isso que ele deixa, né, esse ensinamento para nós. E essa coisa da gente desencarnar, às vezes, com essas preocupações, nos faz isso, né? Nos dá isso, uma coisa de eu estou desamparado, já era, eu pequei, né? Essa coisa do inferno, a forma que o inferno é tratado, ele assusta as pessoas. E quando a gente vai estudar Deus, apesar de existirem leis e de nós estarmos sujeitos às leis, não dá para carregar um fardo nas costas, tipo, eu errei e acabou, né? Tanto que as palavras de Jesus e tantos ensinamentos, principalmente de Chico Xavier, Chico Xavier sempre se preocupou com isso, de não focar tanto no erro e focar tanto no amor. Tipo, eu errei sim, beleza. A gente estudou aquele Dia dos Mortos Coletivos, né? E eu, quando estava estudando, me deparei com isso. Nós só vamos mesmo ser cobrados de verdade numa reparação de um erro, numa expiação, quando nós tivermos uma certeza, quando nós tivermos uma clareza do que nós fizemos foi algo ruim. Por exemplo, hoje nós passamos por situações na vida e nós não sabemos o que é que nós fizemos. Para quem estuda o Espiritismo, ela já tem uma ideia assim, beleza, eu estou num mundo difícil, eu estou num mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações me faz passar por muitas situações difíceis, beleza. Mas eu não lembro, é muito difícil. Para muitas pessoas que passam por situações difíceis na vida, a primeira pergunta que ela faz é: por que eu estou passando por isso? Por que é tão difícil? Quando nós vamos buscar as explicações, que é o que o Espiritismo nos traz, nós vamos saber que nós sempre somos os culpados. E muitas das vezes parece que Deus não existe. Parece que Deus nos
nos abandonou. Quando a gente vai estudar, como você falou, você termina o Gotas de Paz você falando, dá para a gente fazer esse entendimento para o nosso anjo da guarda, para o nosso guia espiritual. Tanto as religiões cristãs e as evangélicas, vamos dizer assim, todas aquelas que acreditam em Cristo, elas acreditam no anjo da guarda. E o Espiritismo também acredita no anjo da guarda. Só que ele dá uma conotação, um entendimento diferente do anjo da guarda. Né? Quem é para nós o anjo da guarda? É aquele ser que recebe como incumbência cuidar de nós, nos orientar durante a nossa estada como encarnados no mundo material. E qual é a ideia dele? Abrir os nossos olhos, tentar mostrar para nós o que é que nós estamos fazendo. Então já cai por terra a ideia de que Deus nos abandonou. Se Deus permite que seres, e isso nós vamos aprender, né? Eu falei de seres, nós só vamos aprender no Espiritismo. Uma das coisas que Allan Kardec, ele fala assim, várias coisas Allan Kardec vai aprendendo e vai nos passando, mas assim, um dos primeiros entendimentos de Allan Kardec, e é o que eu falei para você, que me trouxe para o Espiritismo principalmente, é quando eu entendo que quem desencarnou não desliga de quem encarnou. E que nós que estamos encarnados também não desligamos de quem está desencarnado. Não, esse desligamento a gente precisa entender assim. Não é porque morreu que acabou. Não é porque morreu que não existe mais. O que Allan Kardec nos mostra? Ele nos mostra que o ser vive aqui na Terra um tempo determinado, mais ou menos, mas nós temos um tempo de vida para passar aqui na Terra. Por quê? Porque o planeta Terra ele é para seres encarnados e o corpo é criado aqui. E nesse corpo, nós, como espíritos, tomamos esse corpo como veículo e vivemos o tempo que esse corpo aguentar aqui na Terra. Quando esse corpo não aguentar mais e ele não consegue viver para sempre, ele tem começo, meio e fim. Quando é o fim do corpo material, é o momento que esse ser sai do mundo material, retorna para o mundo espiritual. Que eles quando uma coisa que nós não pensamos, aonde nós estávamos quando viemos encarnar? Ninguém faz essa pergunta. As pessoas só perguntam o que acontece depois que desencarnam, mas e antes da encarnação? De onde vieram esses seres? Eles vieram de um mundo espiritual. E para esse mundo espiritual eles retornam. E se eles retornam, a vida continua. Isso é normal. Isso é interessante. Então, o que Allan Kardec faz e Chico Xavier complementa? Os seres que estão no mundo espiritual estão preocupados com os seres que estão no mundo material. Se eles criaram uma relação, se criou-se um vínculo, esse vínculo não se quebra. Porque esse amor ensinado por Jesus, que é o amor que vem de Deus, é um amor que une as pessoas. Nós não entendemos ainda perfeitamente esse amor, nós não entendemos muito o que Jesus quis falar, mas Jesus, ele relata isso, ele retrata isso. Que nós vamos errar, que nós vamos fazer coisas erradas, que nós sim vamos pagar por esses erros. Mas eu só posso punir uma criança, por exemplo, quando ela tem condição de entender por que é que ela está sendo punida. Para que a punição tenha validade. Você põe uma criança, vamos, por exemplo, você pega uma criança fazendo errado, enche ela de tapa, bate, põe ela num canto e vai embora. A cabeça dela fala assim, mas por que está passando por isso? O que está acontecendo? Se eu não criar regras ou não falar para esse ser, olha, você fez isso, isso é errado, isso não é correto fazer, por isso eu vou tirar de você tal coisa. Quer dizer, explicar por que é que está acontecendo isso. É porque tem gente que chega, falou assim, é que nem discussão às vezes, né?
A pessoa vem, xinga, fala um monte de coisa, vai embora. E você fica ali, mas o que é que está acontecendo? E muitas das vezes a pessoa não sabe. Então é interessante, então por isso que a gente fala, a punição, essa punição que é tão falada, que a gente fala também, ela só vai ser entendida quando eu tiver condição para entender. Então a primeira relação que Allan Kardec mostra, que é a relação que Jesus mostra, que é a relação que os seres mais amorosos que viveram na Terra mostram, é que a vida continua. E o vínculo de amor e de amizade continua. Quebrado por uma coisa ou outra, né? Um pouquinho de mágoa aqui, um pouquinho de ressentimento ali, mas existe um vínculo. E esse vínculo tem que continuar. E quanto mais esse amor aparecer, mais fácil será de aprender. Então, às vezes, nós, sem conhecimento, nós temos medo da punição de Deus, que é o que é ensinado pelas religiões, que não é o Espiritismo. O Espiritismo ensina que nós, sim, vivemos num mundo de causa e efeito. O Espiritismo explica, sim, que em algum momento nós seremos punidos. Mas enquanto eu não entendo a punição, eu fico patinando. Por isso que a gente fala estudar. Estudar para quê? Para entender que eu não devo. Quando Jesus fala o amor cobre uma multidão de pecados, e quando Chico Xavier fala eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso, a partir de agora, entender e fazer um outro fim ou um novo fim, é isso que ele quer dizer. Que eu não preciso ficar me apegando aos erros, que eu não preciso ficar me punindo, né, autoflagelando, como algumas religiões ensinam. Olha, eu errei, beleza, e agora? Agora eu preciso aprender. Aprender o quê? A fazer o certo. Quando eu aprender a fazer o certo, eu mesmo vou abrindo o caminho para a minha evolução. E quando eu tiver certeza, Deus vai falar assim, você lembra aquilo que você fez aquela vez? Lembro. Você tem consciência, claro, do que você fez? Sim. Então vamos reparar esse erro? Como nós podemos reparar esse erro? Como a gente falou no desencarne coletivo, que o circo tinha pegado fogo e matou uma quantidade de gente, porque um pessoal há um tempo, muito tempo atrás, tinha feito a mesma coisa e vieram para passar por isso. Eu contei também a história de dois irmãos que se envolveram em coisas que mataram pessoas com fogo e que na hora do desencarne, na hora do reencarne, da reencarnação, um escolheu passar por aquela doença do fogo selvagem e o outro quis ser médico para cuidar de pessoas que sofriam com problemas com fogo, né, que queimaram a carne, que tinham que fazer implantes, que tinham que ser tratado, que não é fácil tratar, e ele escolheu. Então, quando acontecer isso, eu tenho consciência para escolher o que eu vou passar. Mas enquanto isso, eu estou no planeta Terra e alguém no mundo espiritual, e não é alguém um, são vários, e Jesus é um deles, né? A mãe de Jesus é outro ser, e tem vários, a gente cita um monte, que estão preocupados com nós. E que cada vez que a gente leva o pensamento até eles, como ele diz aqui, né? Não se sinta sozinho, né? Tem alguém protegendo e cuidando de você. Faça uma oração e peça ajuda. Por quê? Porque eles estão a fim de nos ajudar, apesar dos nossos erros. Apesar de nós termos praticado coisas erradas, em nenhum momento Deus nos abandona. Por quê? Porque Deus não é ruim. Por quê? Porque Deus não é maldoso. Porque a ideia dele é me ajudar, desde que eu queira ajuda. Então, às vezes, a história do pecado, do você errou, do apontar o dedo, ele mais prejudica do que auxilia. Porque quando eu fico ali, olha, você viu o que você fez, você viu o que você fez, você fica preocupado que você fez e que não tem mais conserto. Assim acontece muito com os seres que desencarnam quando fizeram mal, e na ideia deles, eles não têm mais chance nenhuma. E o que nós aprendemos? Que Deus dá chance para todos. E que ele vai retornar, que ele vai ter a chance de refazer isso. Que em nenhum
momento alguém vai fechar a porta para ele, vai falar, você não tem direito a nada, você vai queimar no fogo do inferno, você vai sofrer. Não. Primeiro você recolhe, primeiro você leva, trata, primeiro você ensina, e quando tiver aprendido, você vai falar disso. Bom, agora é a hora de a gente conversar sobre aquilo. Com consciência, com entendimento, fica mais fácil de eu falar, beleza, eu quero sim reparar isso. É a mesma coisa que as pessoas falam assim, às vezes você entra no centro e a pessoa, ao invés de ajudar, fala assim, mas você fez tal coisa também, você está pagando por isso. Quer dizer, você não recebe a pessoa, você não cuida da pessoa. Não, você fala assim, não, o Espiritismo diz que quem fez errado está enrolado, volte lá e sofra. Não é isso. O entendimento de Jesus é recebe, cuida, trata, alimenta, depois nós vamos conversar sobre outras coisas. Então, aqui ele deixa muito claro, não é, a gente sente só às vezes. Esse só, muitas das vezes, é isso. É um remorso remoendo, é uma preocupação por alguma coisa que eu fiz e acho que é muito ruim, e que Deus vai me castigar, que Deus vai me punir, essas penas eternas, né, que a gente vai falar no Evangelho, que é citada por algumas religiões, né, ele fala assim, um ser como Deus, que é bondade absoluta, amor absoluto, não pode criar pena eterna. Porque quem criou o ser foi ele. Esse ser vai aprender com ele. Esse ser vai aprender a amar com ele. Esse ser tem lá dentro dele uma faísquinha que vai virar amor. Mas para virar amor, ela vai primeiro passar por muita coisa errada. Vai evoluir. E quando ela aprender, ela vai ser luz. Ela vai ser amor. Mas enquanto isso, não está desamparada, como a gente ouve. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E ele permite que tenham seres, como ele citou aqui Jesus, como você citou o anjo da guarda, e todos os seres do mundo espiritual estão disponíveis para ajudar, para cuidar da gente, né? Então, esse Gotas de Paz hoje, nunca a gente deveria sentir só. Uma oração bem feita, num coração elevado, a gente sabe que tem seres maravilhosos que cuidam da gente, que querem o nosso bem e que querem nos ver bem. Isso aí. Vamos dar início, então, com as pressas? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Ô, Oswaldo, eu esqueci de anotar no papel a dúvida do nosso leitor. Se puder, tiver com você, faça aí que tá no meu celular, que senão sai da live aqui e vai. Sem problema. Bom, vamos lá, que ela é até longa, mas é interessante que a gente leia como que a pergunta foi mandada. Ela diz assim: me desculpe, sei que talvez vocês já tenham falado disso em alguma live. Comecei a ter contato com o entendimento espírita há pouco tempo. Eu tenho tentado aprender mais. Curioso sobre um tema
mediunidade, pesquisando na internet, me deparei com algo e preciso de mais esclarecimentos. É verdade que Allan Kardec afirmou nos livros que todos nós somos médiums? Ele coloca, isso é verdadeiro? O que ele falou realmente? Nós somos todos médiums? Todos vão trabalhar com a mediunidade? Podem me esclarecer, por favor? Agradeço. Interessante, né? A pessoa, ela diz aqui, né, que ela está há pouco tempo, acredito até que nós já tenhamos conversado sobre esse tema, sim, sempre que a gente pode, a gente fala, né? Mas é interessante que essas perguntas, elas ajudam a gente a esclarecer. O que a gente percebe? Que o tema mediunidade é um tema que aguça a curiosidade de muitas pessoas, né? Tanto para querer ser médium, tanto para fugir da mediunidade. É até interessante, né? As pessoas dizem assim, que as pessoas que de verdade são médiums, né? E que aparece a mediunidade, elas não querem ser médiums. E as pessoas que aparentemente não têm essa mediunidade, elas querem, né? Como é que eu faço para desenvolver uma mediunidade? Eu posso estudar e ser um médium, né? É alguns dos questionamentos que aparecem. Ele aqui, né? Ela diz, né, que eu não, né? Isso é verdadeiro? É, nós somos médium de verdade? A gente não sabe se é uma curiosidade boa ou se é um pouco de medo, né? Me esclareça. Então tá assim, né? Ele pergunta, Allan Kardec falou isso? Que nós somos todos médium? Sim, Allan Kardec falou isso. Né? Então, assim, como que Allan Kardec disse isso, né? Capítulo 14, Livro dos Médiuns, item 159. Ele coloca bem assim, quando ele vai falar dos médiuns e ele vai falar de quais as mediunidades existentes. O Livro dos Médiuns é um livro que fala da parte terceira do livro dos espíritos e que ele trata mais claramente sobre o tema mediunidade. O que a gente precisa também deixar muito claro que a mediunidade ela existe mesmo fora do espiritismo. Esse tema mediunidade, esse tema médium, ele começa a ser tratado, a gente fala, em 1857, na parte do Livro dos Espíritos, e depois, eu não tenho certeza... O Livro dos Médios é o segundo livro, né? Depois o terceiro é o Evangelho. Isso, então assim, eu não tenho a data com clareza, se é 61, 1861, que surge o Livro dos Médiuns, mas ele trata claramente sobre a mediunidade. Ele começa a explicar mediunidade, dando a impressão para alguns que mediunidade foi algo criado por Allan Kardec ou criado pelo Espiritismo. E, na verdade, não. Ele só foi entendido ou estudado a ponto de dar uma explicação para as pessoas da existência disso. Né? Então, falando, o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que trata sobre mediunidade e quais são as mediunidades existentes, ele fala assim, toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por isso mesmo, médium. Continuando, ele diz, essa faculdade é inerente, ou seja, ela já faz parte do ser, né? Ela é inerente às pessoas, e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Quem se acha médium, ela não é um ser exclusivo e não é privilegiado, segundo Allan Kardec. Ele assim, por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento, ou seja, ela numa forma mais simples, né? Algum rudimento dela. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são, aí ele usa um termo assim, mais ou menos médiuns. Aí ele
complementa dizendo assim: entretanto, geralmente, essa qualificação aplica-se apenas àqueles cujo dom mediúnico está claramente caracterizado por efeitos patentes e de uma certa intensidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. É preciso, além disso, notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiums possuem geralmente alguma ou uma aptidão especial para certos gêneros de fenômenos, o que faz haver tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. O que Allan Kardec diz? Que toda pessoa que percebe, que sente a influência dos espíritos é um médium. Por quê? O que quer dizer médium? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, portanto, médium. Trazida pelos espíritos e grafada por Allan Kardec, a palavra médium quer dizer o intermediário entre uma mensagem oriunda de uma dimensão espiritual para a nossa dimensão terrestre. Então, qual foi, voltando, né, ao que estava no Gotas de Paz, qual foi a ideia de Deus ao criar ou permitir a mediunidade? A gente falou ali no Gotas de Paz que a existência de um ser nos auxiliando, um anjo da guarda, é uma permissão de Deus. Então, quando uma pessoa fala assim, eu fui abandonado, Deus não está nem aí comigo, mentira. Eu posso passar por qualquer situação na Terra. Se eu mantiver a minha fé, se eu mantiver o meu pensamento, a crença em Deus, e olhar com muita tranquilidade ao meu lado, eu vou perceber que Deus nunca me abandona. Só que a gente fica esperando, às vezes, que Deus se manifeste, né? Diretamente, fala assim, eu sou Deus, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisa? Como é que a gente não vai acreditar, né? É muito difícil isso acontecer. Mas o que Deus permite? Que pessoas encarnadas e desencarnadas se aproximem da gente. Quando a gente percebe isso, né? Eu tenho feito aí oração no final, né? A minha cunhada, ela está assistindo aí, ela passou por está passando ainda por um momento difícil de doença, e eu sempre falo para ela, né? Mantenha a fé, mantenha a fé, mantenha a fé. Acredite que Deus te ajuda. E ela sempre cita, ela fala alguma coisa. Que ela está passando por uma coisa, se aproxima uma pessoa e dá um conselho. Ela está precisando de uma coisa, surge um médico, um enfermeiro, alguém que não deixa ela desabar, que não deixa ela perder a esperança. Vira e mexe, eles cruzam, meu irmão e ela, com pessoas que vêm trazer um livro, que vêm trazer uma informação, vêm ajudar em alguma coisa. Tudo o que eles precisaram até hoje aconteceu. E aí a gente fala assim, de onde vem isso? Quem são esses seres? Como é que eles chegam? Por que eles estão ali? Por quê? Porque Deus não abandonou. Apesar, então fala assim, tenho falado para ela, apesar da gente precisar passar por algumas coisas, a gente não passa sozinho. A gente não passa desamparado, né? Então, quando a gente fala que espíritos vêm se comunicar com o planeta Terra, significa que Deus está permitindo intercâmbio, né? É uma palavra que Allan Kardec usa. Então, todos nós seres temos a capacidade de perceber isso, porque os espíritos vão se manifestar, porque os espíritos, ou
o anjo da guarda que a gente quer, porque quando a gente fala em espírito assusta um pouco, né? Quando a gente fala em anjo da guarda, quando a gente fala em Jesus, ou quando a gente cita um ser um pouco mais evoluído, aí a gente fica mais tranquilo, né? Então, assim, o que Allan Kardec fala? Que Deus permite esse intercâmbio. Para quê? Para que eu não me sinta sozinho. Para quê? Para que eu receba conselho. Para quê? Para que mesmo eu, às vezes, não ouvindo, ou eu, às vezes, fazendo coisa errada, os seres que estão ao meu lado não querem que eu faça isso. Eles querem mostrar para mim, falar assim, mude de caminho. O caminho que está tomando está levando você para algo ruim. Isso não é bom para você. Vem comigo, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, a gente vai tomar um novo caminho, Deus está permitindo a você, né? Então, da mesma forma, se tu fala assim, lá, sua mãe fala, tenho certeza disso, tenho várias palavras. Eu acho que todo mundo que se procurar de verdade tem. Só que às vezes a gente passa por coisas difíceis, a gente grita a Deus, e depois que passa a gente esquece. Até aparecer um novo problema e eu começar tudo de novo. Ai, Deus, o que será de mim? Ai, meu Deus, eu estou sozinho. Ai, Deus me abandonou. Lá vai de novo Deus provar que não abandonou. Vai colocar de novo as pessoas. Quem nunca foi dormir com um problemão e acordou com, né, com o insight da solução do problema no dia seguinte, né? Sim, eu estava lendo, né, para essa pergunta, né, buscando mais informações. Uma das coisas que eu mais aprendi e escutei foi isso. Deus não quer que a gente tenha problemas, ou melhor, Deus não quer que eu fique parado num problema. Ele falou assim, todos os problemas têm solução, mesmo que a gente não concorde às vezes com a solução. Mas o que Deus mostra e o que Deus prova é que os problemas não são apenas por ser problemas para me dar dor de cabeça. Os problemas são coisinhas que vêm como prova para que eu mude o meu pensamento, para que eu mude o caminho que eu estou tomando em minha vida, para que eu aprenda o que eu tenho que aprender. E às vezes a lição é difícil, mas não porque Deus quer que a lição seja difícil, porque eu não consigo, do jeito que ele estava explicando, entender. A gente fala assim, quando um aluno dentro de uma sala de aula, a professora está ensinando, e a forma que ela está ensinando não está dando certo, ela precisa modificar a forma de ensinar, porque senão as pessoas não vão aprender. E a gente fala, existem dentro de uma sala de aula, por exemplo, 10, 15, 20 alunos que aprendem com mais facilidades. E nós vamos ter ali 10, meia dúzia, que são mais difíceis de entender. A gente fala assim, a gente abandona esses que não estão aprendendo, nós vamos perceber que a professora, às vezes, deixa aqueles que estão já com mais facilidade de aprender e vai dar atenção para aqueles que estão com mais dificuldade de aprender. E nós vamos perceber isso, que quanto mais dificuldade a gente tem, mais o plano espiritual trabalha. Porque, na verdade, a ideia do plano espiritual não é resolver o meu problema. É me mostrar que eu resolvendo o problema ou entendendo o que está acontecendo, fica mais fácil eu sair do problema. Então, qual é a ideia do intercâmbio? É que isso aconteça. A gente tem uma questão, só para ilustrar um pouquinho o que Allan Kardec fala e o que a gente precisa entender com relação à mediunidade, ele é assim, na questão 459, a gente já falou nessas últimas aulas, ele diz assim, questão 459, Allan Kardec pergunta, né, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Ele coloca lá, os pensamentos e atos. Aí seria assim, será que existe uma influência dos espíritos em nossa vida? A resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec é muito mais do que vocês imaginam. Eles influem a tal ponto que geralmente, ou na maioria das vezes, ou quase em 100%, são eles que vos dirigem. Espera aí, se os espíritos influem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos, e que muitas das vezes, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, são eles que nos dirigem, espera aí, toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Se os espíritos estão me dirigindo, eu sou médium.
Ah, tá, mas a mediunidade que preocupa é aquela de trabalho, que a pessoa vai sentar numa mesa e vai receber espírito. Não, não é essa mediunidade. Mas espera aí, se um espírito consegue comunicar comigo a ponto de modificar a minha vida ou levar eu para lá e para cá, eu sou médium. O que está acontecendo comigo é que eu preciso aprender a escutar os espíritos bons e não dar trela para espírito ignorante. Então, a influência dos espíritos, que eles influem em nossas vidas, ele vem dos espíritos com conhecimento e dos sem conhecimento. O que nós estamos percebendo? Que na maioria das vezes eu estou dando bola para os que não têm conhecimento e não estou ouvindo os que querem me ensinar com certeza. Por isso a minha vida está ruim. Por isso a minha vida está tomando rumo errado. Então os espíritos influem na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. E quando eles influem na minha vida e eu me deixo levar por isso, eu sou médium. Ele diz, a mediunidade, todas as pessoas sentem, no maior grau, todas as pessoas que sentem são médios. Opa, peraí. Quando nós vamos estudar no livro dos médiuns, Allan Kardec elenca uma quantidade de mediunidade. Então a gente fala assim, eu marquei aqui. Existem médios de efeitos físicos, médios sensitivos e médios impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, curadores, escreventes ou psicógrafos. Tudo isso que eu falei é um tipo de mediunidade existente. Eu, por exemplo, fui descobrir, eu achei, né, até comentava com um colega no trabalho, que eu falava assim, eu nunca me imaginei médium. E lá no centro espírita eles falaram, você é médium. Eu falava, mas como médium? Nunca nenhum espírito falou por mim, nunca eu fiz aqui mágica, fiz nada mirabolante a ponto de eu ser um médium. E depois eu fui descobrir que eu era não, eu sou ou tenho a facilidade de médium por inspiração. Quando a gente está falando aqui, né, eu falo bastante coisa e apesar de eu ter estudado, eu não vou guardar todas essas coisas. E quando eu vou respondendo as perguntas, né, eu tenho um monte de coisa anotada aqui num papel. E de repente eu estou falando disso sem estar lendo. A gente fala assim, da onde vem isso? Você fez muito tempo lá no centro a leitura do Evangelho. De repente está falando de um assunto, às vezes, que você não domina. De repente está falando de alguma coisa que você não sabe por que é que você está falando. E a gente fala assim, isso é uma mediunidade, isso é uma mediunidade. Ela tem só no Espiritismo? Não. Ela tem dentro da Igreja Católica, ela tem dentro da Igreja Evangélica. Na Bíblia, eles falam que eram profetas, as pessoas que falavam por Deus. E algumas pessoas acreditam até que, por exemplo, Moisés foi um médium que ouviu Deus diretamente. A gente sabe que ele não ouviu Deus diretamente. Ele ouviu um outro ser que estava auxiliando a ele como um anjo da guarda, como nós falamos aqui, que passou informações para ele. E que ele tinha uma capacidade de ouvir isso. Né? Jesus tem uma passagem que ele está conversando lá no Monte Tabor, e a conversa está tão convincente com algumas pessoas que os apóstolos queriam montar barracas para aqueles dois com quem ele conversava, que eram espíritos. E a mediunidade, aparentemente, vamos falar assim, que a capacidade que Jesus tinha, eles apareceram a ponto de serem vistos. Né? Que é essa mediunidade de efeitos físicos que Chico Xavier chegou a trabalhar e materializar espíritos em algumas sessões. Depois ele foi proibido de fazer porque isso desgastava muito o organismo. Mas a mediunidade, ela tem de uma simples mediunidade de um conselho que você dá para uma pessoa. Quando uma pessoa vem pedir um conselho para você e você às vezes fala, se uma pessoa vier pedir conselho para mim, eu não sei o que eu vou falar. E de repente a pessoa chega do seu lado e você fala um monte de coisa para ela, ela vai embora feliz e você não fala, como é que eu consegui falar isso?
seria uma mediunidade de inspiração. Desde uma mediunidade de você estar sentado numa mesa e o espírito tomar sua mão e você escrever 5, 6 páginas de sulfite ali e não saber claramente o que você escreveu. Uma mediunidade de um espírito tomar a sua fala e falar através de você sem você perceber que ele falou. Depois, no final, que você vai perceber que ele falou. Então, médios, aparentemente, todos são. Mas ter a capacidade de trabalhar com a mediunidade são poucos. Mas o problema maior não está na mediunidade em si. Alguns serão quase que forçados a ter uma mediunidade. Mas aquele que carrega, e é o que Jesus ensina, quando eu primeiro aprendo a ser bom e depois eu vou ser médium, fica muito mais fácil. Agora, quando eu me formo um médium e ninguém me explica claramente o que é mediunidade, para que ela serve, como que eu posso usar isso, aonde que eu vou usar isso, quando que eu sou médium, quando que eu não sou. E a gente percebe que algumas casas espíritas é uma variedade de casas espíritas e cada casa espírita trabalha de um jeito. Uma só trabalha com espíritos sofredores, outras faz coisas de cura, dia de cura, uma sessão de psicografia, onde tem as cartas, onde aparece a mensagem para as pessoas, e cada um tem um jeito de trabalhar. Mas a mediunidade, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que haja numa casa, fica só com um tipo de mediunidade. Mas que o que se precisa é aprender e entender. Por que é que existe a mediunidade? Para que serve a mediunidade? E quanto mais claro é o ensinamento de Jesus, mais claro fica o que eu posso fazer. Então, médium não precisa ter um dom aparentemente, né? Algo característico que me mostre que eu sou médium. Quando eu aconselho, quando eu ajudo, quando a minha disposição para as pessoas é estar ali para falar, passar uma palavra, para ajudar, para auxiliar em alguma coisa, eu sou médium. Então, E quando as pessoas falam assim, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Então, se todos são médicos, todos têm que desenvolver a mediunidade? não, o que a gente percebe, Fábio, ele fala aqui, para ser médium, uma coisa bem característica. Quando algo, a gente vai perceber assim, talvez não, assim, o seu caso, vamos dizer assim, a sua mediunidade aparentemente aparecia e você não percebia. Isso. Certo? Você foi em busca de ajuda, você tomou passe, te ajudou. Mas quando que a sua mediunidade apareceu claramente? Quando que ela aparece que você fala, puta, agora é uma mediunidade? Quando foi que isso aconteceu? Você lembra? A mediunidade, não, para mim, a minha maior mediunidade é de inspiração. Eu Tá, mas gosto, quando que você percebeu que isso é, você tinha mediunidade e você ia trabalhar com isso? quando percebi, quando começou na mesa mesmo e começou, mesmo sem fazer nada, começou a amortecer meus braços, Mas adormecer. o que você fez antes? Estudei bastante. Percebe? É, Você percebe? Talvez se você não estudasse, mas assim, você não aprendesse, talvez você não percebesse e não sim, se tornasse o médio. A primeira coisa que você fez, você começou a estudar. Você vai se lembrar que você começa a estudar sem saber porque você estava estudando. Você estava estudando por você, porque você tinha curiosidades, você isso, tinha coisa. É isso? isso mesmo. E depois que você acalmou o coração, entendeu, como diz, né? Vamos tentar assim, você começou a ver Jesus de uma outra forma, você começou a ver Deus de uma outra forma, e você começou a entender que aquilo que falavam para você era interessante, a sua mediunidade tomou uma forma. Sim, Sim? sim, Assim, então você fala assim, vão ter médios que ele vai começar a falar dentro de casa com o espírito, vai falar alguma coisa e a pessoa vai falar alguma coisa está errada com essa pessoa. Normalmente, a gente fala assim, existem muitos desses seres que estão no hospital de louco, manicômio, né? Apesar de não existir mais, foram internados, estão tomando remédios fortes, porque a mediunidade dele é mais forte. Mas como as pessoas não interpretaram e ele não conseguiu chegar, ele vai passar, às vezes, a vida com essa mediunidade sem desenvolver ou sem trabalhar ela, sem ser tratado. Outras vão ter uma chance, por exemplo, de serem levadas até um centro espírita, e lá a gente percebe que uma equipe espiritual e um médium
com um pouquinho mais de conhecimento, com uma capacidade, ele consegue identificar que a pessoa tem mediunidade. Agora, ou falar apenas para a pessoa, você tem uma mediunidade e você precisa desenvolver, isso eu entendo que só atrapalha. Eu também acho. Venha, por exemplo, ao centro, participe do passe, venha num estudo. Minha casa espírita ofereça um estudo. Eu vou falar porque assim, eu estou aqui da frente com você e eu vivi isso com você lá no centro e vivi com outras pessoas. Várias pessoas entraram lá, de repente estavam estudando, de repente não sabem por que estavam lá em volta de uma mesa com um livro na mão, fazendo perguntas, e de repente hoje elas estão trabalhando numa mesa de caridade, praticamente entendendo, não totalmente ainda, mas entendendo que ela tem uma mediunidade que ela pode auxiliar de alguma forma. Sim. Então, quando há... Porque por isso que a gente fala assim, não adianta nada você ter uma mediunidade e não saber o que fazer com ela. Agora, que nem você falou, uma pessoa estudar, entender, isso que nós estamos fazendo há 4 anos, falando do evangelho, falando de melhoria, com certeza, quando a pessoa aprende isso, entende isso, fica muito mais fácil de ela ajudar alguém. E quando ela ajuda alguém ou ela aconselha alguém, isso é uma mediunidade. Talvez ela não seja um médium de fazer, como a gente falou, de escrever uma carta, a gente não sabe. Porque, de repente, dentro de um centro espírita, quando ela começa a participar desses trabalhos, se manifestam outros tipos de mediunidade. E dependendo do centro espírita, se ele tiver outros tipos de trabalho, tem pessoas que têm várias mediunidades. Aqui em São Roque, a maioria das mediunidades fica exclusiva ao socorro de espíritos sofredores. Sentam à mesa, recebe um espírito, ele comunica, o guia se comunica, limpa o corpo físico e termina o trabalho. Alguns lugares, eles fazem outros tipos de trabalho. Existem treinamentos, por exemplo, na psicografia. É uma das coisas ensinadas por Allan Kardec. De colocar um grupo de estudo numa mesa e deixar ali se desenvolver, por exemplo, deixar folhas de sulfite na mesa, lápis, caneta, e de repente algumas delas pegam essa caneta e começam a escrever. Desenvolve-se ali uma mediunidade de psicografia. Às vezes leva muito tempo para ela trazer uma informação clara e interessante. Né? Então, no livro dos médios, nós vamos chegar a uma quantidade muito grande de tipos de mediunidade. E Allan Kardec convida as pessoas a estudarem, a fazer um trabalho, uma equipe espiritual dentro de uma casa, junto com uma equipe de dirigentes, junto de uma equipe de pessoas que aparentemente têm alguma mediunidade a ser trabalhada, e com vários dias de estudo, uns dias da semana, com uma equipe espiritual trabalhando, se desenvolve ou aparece uma mediunidade. Mas a primeira coisa que precisa tirar é o medo da pessoa de que aquilo... Porque a primeira coisa que se tem é que a mediunidade é do espiritismo. Mas a gente sabe, e eu conheci, ele chegou aí, lá no Centro Espírita, ele fazia parte dos carismáticos da Igreja Católica. E, de repente, todos eles entravam num transe, um caía para lá, outro para cá, um falava enrolado, falava em línguas diferentes e não sabiam o que fazer com aquilo. Um dia a esposa desse rapaz é levada ao centro, toma um passe e percebe que tem uma mediunidade. E a partir desse momento ele começa a participar dos estudos e começa a perceber e trabalhar essa mediunidade, ela fica mais clara. Então, quando você tira o medo, porque se falar para uma pessoa, você é médium, você vai trabalhar com espíritos, e eu fugiria. Eu quero primeiro correr. Sim. Agora você fala, quando você vai dando para ela um entendimento, ela vai sendo esclarecida, que é esse intercâmbio que a gente falou, que todos os espíritos, todo mundo que está no mundo espiritual conversa com a gente, porque os espíritos não são seres à parte, são seres, na verdade, que em algum momento viveram na Terra e hoje estão no mundo espiritual, e eles se comunicam hoje com a gente, fica muito mais fácil. Agora, se eu não souber quem é um espírito, eu não quero falar com espírito, eu tenho medo. A maioria das pessoas tem medo. Então, o esclarecimento
a forma como é tratado e conduzida fica muito mais fácil. Agora, chegam pessoas na casa espírita com a mediunidade praticamente, e ele falando já ali, manifestando um tipo de mediunidade que está atrapalhando ele. Então, ele precisa estar a uma mesa de trabalho, desenvolver de uma forma mais rápida, mas nunca deixando de estudar. As federações espíritas, primeiro você tem que estudar 5 anos para depois talvez você sentar numa mesa. Lógico que surgem casos excepcionais que o Allan Kardec usa aqui como mediunidades ostensivas, né, que a pessoa já está se comunicando, falando com uma voz diferente, com o semblante diferente, trazendo informações diferentes. Esses não tem como você falar que não é uma mediunidade. Agora, tem mediunidade, como a gente falou, que nem parece. De repente, você está aconselhando, você está lá na frente lendo o evangelho, explicando, e você não sabe o que é uma mediunidade, porque essa é mais oculta. Acredito que seja isso para hoje, né, que possa ter explicado e entendido o que foi falado. Sim, foi bem. E daí o evangelho fica para a próxima. Evangelho propriamente dito, porque já teve uma aula de evangelho hoje. Isso. O parágrafo 20 e 21, né? Fica para a próxima aula. Fica para a próxima. A gente está aqui, mas não tem problema nenhum que teve uma aula aqui. Vamos encerrar então. Lembrando, né, que foi pedido Sim. que o pai de uma seguidora nossa, né, desencarnou. Isso, pode da Kelly, né? Isso. Então nós vamos fazer, né, usando a nossa oração de encerramento, aproveitando as equipes espirituais aqui presentes e também pedindo um auxílio para esse irmãozinho que desencarnou. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelas palavras da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que sempre nos auxiliam, que estão presentes sempre nas nossas lives, que vêm do mundo espiritual para ter conosco seres, guias espirituais, pessoas que têm afinidade com as pessoas que participam da nossa live e que participam desse nosso estudo, tanto aprendendo, ensinando e nos auxiliando em tudo aquilo que é necessário e que também é permitido por Deus e Jesus. Aproveitando, pedindo essas correntes espirituais para que possam dar um passe em cada um participante dessa live. As correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Lembrando das irmãzinhas que estão em tratamento, a irmãzinha Ivete Ruiz, a nossa irmãzinha Gemime Maria dos Santos, que ainda estão fazendo o tratamento, pedindo as correntes espirituais, as correntes médicas, auxiliando as irmãzinhas em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus, auxiliando os médicos da matéria, auxiliando em seus tratamentos, visitando o recinto de cada um, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Aqueles também que estão passando por algum problema, que estão necessitando de alguma coisa, aproveite o momento que essas correntes espirituais estão auxiliando, recebam também esse passe espiritual, façam o seu pedido. Aqueles que também têm pedido para aquelas pessoas que não estão participando dessa live, então que levem os seus pensamentos até esses irmãozinhos, para que eles também nesta noite possam ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Pedindo as correntes médicas do espaço, os irmãozinhos, para auxiliar o nosso irmãozinho Miki Mituru Kusunoki, que desencarnou, né, acho que nesse último dia, que a irmãzinha pediu. Nós vamos elevar o nosso pensamento a ele, pedindo as correntes espirituais que auxiliem no seu desligamento,
para que ele saia rapidamente da perturbação espiritual, que possa, com a permissão de Deus, ser encaminhado para um hospital onde possa ser tratado e auxiliado em tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E nesse momento vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmãozinho desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que Isso assim aí. Que seja. assim seja. Tenham todos uma ótima semana. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos. Até mais, Ola. Que assim seja, Fabião. Uma boa semana para você. Boa semana a todos. Que Deus abençoe a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até mais. Mais.